Demon Slayer foi um sucesso estranho. Eu acho que isso já é uma coisa que ronda a comunidade de animes atualmente. E todo mundo tem um pouco dessa impressão quando se trata de Demon Slayer. Mas antes da gente começar, eu sou o Nemo. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Devaneios no Aquário. O podcast onde a gente mergulha nos meus devaneios sobre animes e mangás e outras coisas que eu estiver assistindo. Se você perdeu os últimos episódios, recomendo estar dando uma olhada, porque a gente tem o episódio piloto e o episódio de Gachakuta, que foram bem legais. E eu queria muito agradecer ao apoio de vocês, que vocês têm dado a esse programa aqui, porque tá dando certo, porque vocês estão gostando. Bem, eu acho que eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo que Demon Slayer não tem nada de especial. Mas eu não consigo concordar muito bem com isso, porque eu acho que todo anime que faz sucesso tem alguma coisa de especial. Mesmo Solo Leveling, que é uma merda, tem alguma coisa de especial ali no fundo, e eu sei o que é essa coisa, mas isso pode ficar para um outro momento. Existe algo além da animação de Demon Slayer que fez isso fazer sucesso e fez as pessoas se conectarem com a obra. Não é só a animação que traz as pessoas para dentro da história. E a gente pode falar de vários elementos, desde tipo, isso daqui foi num momento muito bom para a indústria, ou de como certas características de Demon Slayer fazem com que pessoas um pouco mais velhas e mais jovens se conectem com ele. Mas eu acho que a gente não precisa chegar tão profundamente nisso. Para mim, o que Demon Slayer tem de especial é o fato de ser uma história de vampiro. Como assim isso é uma história de vampiro, né? Quando a gente pensa no nome de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, a coisa fica muito confusa, porque são Onis, na verdade não são demônios, e na verdade não são demônios, eles são vampiros. Se você parar pra pensar, eles absorvem sangue humano, carne humana, para sobreviver por mais tempo, e eles morrem no sol. A última vez que a gente tinha visto uma história de vampiro na Shonen Jump, se eu não estou enganado, foi com Jojo, e o Japão não costuma muito bem usar histórias de vampiros. Então eu acho que uma história de vampiro ambientada no Japão medieval, início da Revolução Industrial, se torna interessante por si só. É uma estética diferente para uma coisa que não foi muito utilizada. E Demon Slayer brinca bem com esses elementos, se a gente for parar pra ver. Na verdade, Demon Slayer é muito mais parecido com Jojo do que parece, assim, a princípio. A história é sobre dois irmãos que acabaram entrando em contato com algo que transformou um deles em vampiro. Um deles aprende a utilizar a respiração para enfrentar essas criaturas chamadas de vampiros. Então, olhando por esse aspecto, na verdade, Demon Slayer é tipo Jojo no Japão. Mas óbvio que sem os elementos bizarros da narrativa de Jojo e um anime muito mais moderno. O Tanjiro é muito parecido com o Jonathan nessa questão da personalidade e de conseguir perdoar até mesmo aqueles que fizeram muito mal e ser uma pessoa de grande compaixão, não importa o que aconteça. Tendo isso em mente, sabendo que essa história meio que é sobre vampiros, torna as coisas um pouquinho mais interessantes da gente falar sobre. Existem conceitos na série que não são extremamente explicitados, que trazem elementos muito legais para a obra. E eu acho que a primeira coisa é essa brincadeira entre o que é místico, fantástico, e o que é e não é ciência. Como eles estão mergulhados ali num período histórico que não se conhece muitas coisas, muitas vezes os personagens vão explicar coisas do ponto de vista filosófico da coisa. Mas no final, boa parte do que os personagens são ou não são capazes de fazer pode ter uma explicação científica ou sinceramente pseudocientífica por trás. A própria respiração, a gente pode brincar com dois elementos muito fáceis de entender. O primeiro, eles respiram, levam mais oxigênios para as células e assim eles conseguem mais poder, conseguem utilizar o corpo humano de forma sobre-humana, mas num lado mais metafórico ou filosófico, eles estão fazendo um dos atos mais normais do ser humano, que é respirar, um dos atos mais naturais. Então, absorvendo força da natureza e replicando os elementos da natureza. Tanto que a respiração mais forte e a respiração que origina todas as outras é a respiração do Sol. O Sol, o elemento mais capaz de derrotar todos esses vampiros. Além disso, a história brinca com uma certa
crença pelo lado dos caçadores, na sua vontade imortal, enquanto o Muzan é meio descrente disso tudo, e ele fica mais pro lado da ciência e dos transgredir a natureza. E eu acho que a série brinca bastante com esses elementos. Os próprios Kikijutsus, as habilidades das criaturas, né, dos Onis, dos vampiros, são baseados, eu acho, nos temperamentos. Que se você já conhece a história de vampiros, se você já jogou um pouco de Vampiro à Máscara, talvez você já tenha visto esses elementos que basicamente os temperamentos humanos, né, essa explicação pseudocientífica de muito tempo atrás, acreditava-se que parte do nosso corpo carregava propriedades de certos elementos, isso filosoficamente, e os Kikijutsus são isso, né, são poderes baseados na carne dos demônios que criam elementos, e são bem opostos a essa coisa que os caçadores conseguem fazer, porque enquanto os caçadores tentam replicar elementos da natureza com o seu próprio corpo, os monstros imortais podem simplesmente descartar pedaços do seu corpo e criar elementos que transgridem o natural. Tem muita coisa interessante nisso. E mesmo que isso não seja muito explicitado, eu acho que muito disso acaba se comunicando com o nosso sentimental. Essa parte da crença e da descrença, né? Tanto que, por um lado, assim, a fandom fica fervorosa toda vez que lembra que as respirações são metafóricas, né? Que, tipo assim, o Tanjiro não solta a aguinha de verdade. Ele corta como um rio. E essa revolta, eu acho que vem quase de uma questão da fandom se apegar e acreditar tanto naquilo que você é um herege se você falar que, que é impossível criar esses elementos, sabe? É óbvio que os personagens conseguem fazer muito mais do que humanos normais, mas eu acho que muito vem dessa questão deles estarem atingindo o ápice da humanidade em troca de salvá-la, né? Essa força da humanidade que queima rapidamente e se esvai rapidamente em troca de enfrentar criaturas imortais. Eu acho que, inclusive, que a marca de caçador é muito isso. Ela se comporta como uma doença, né? Se a gente for parar para pensar, se a gente for querer explicar ela cientificamente, ela aumenta a temperatura do corpo das pessoas, encurta o tempo de vida delas, mas como eles conseguem usar o máximo de seu potencial humano, a febre, a respiração mais pesada, o calor do corpo aumentado, faz com que eles consigam fazer mais do que eles fariam normalmente. Tanto que tem aquela cena que a menina fala com o Tanjiro que ele precisa descansar porque ele tá com febre, mas ele diz que tá se sentindo melhor pra lutar agora. Então existe uma questão filosófica e mística e uma discussão muito entre aspas do que é ciência, do que é real e do que não é. E eu acho que isso funciona muito bem, principalmente se a gente pensar dentro da Shonen Jump. E o fato de que Kimetsu é uma história num pretexto medieval japonês, com vampiros, utilizando uma mitologia de vampiros um pouco parecida com a do Ocidente, porque os japoneses não costumam utilizar tão parecida assim, traz pra gente um elemento de novo, mesmo que não seja. Kimetsu se passa numa época do Japão interessante e, ao mesmo tempo, ele não escracha elementos, ele não faz caricaturas de elementos históricos, é isso que eu quero dizer. Você vê um contexto histórico que só é assim mesmo, sabe? E eu acho que isso também contribui para a popularidade de Kimetsu, tanto no Japão quanto fora do Japão. Porque aqui no Ocidente existe essa coisa de que o Japão é excêntrico, o que tem toda uma problemática por trás, mas ao mesmo tempo traz para o Japão um apreço histórico pela obra e uma questão de excentricidade na própria forma com que eles fazem os Onis. De novo, eu não lembro, talvez tenha, eu não lembro de nenhuma outra história da Shonen Jump, tá? Da Shonen Jump especificamente, dessa demografia especificamente, que utilize de vampiros.
além de Jojo. Porque, e eu acho que Demon Slayer ainda faz um pouco mais parecido com o que são nossos vampiros aqui, mesmo que eles não sejam chamados de vampiros. Eu acho também que Demon Slayer tem uma promessa muito grande do que seria, do que poderia ter sido, mas não foi. Eu vejo que a história pula para um arco final num momento muito estranho, assim. Ela abre mão de muitas coisas, ela abre mão de desenvolver muitos personagens e de trazer os próprios arcos de personagem dos personagens em troca de trazer pra gente o final da trama. Eu acho que o autor ou autora de Kimetsu, porque dizem que é uma autora, mas a gente não tem certeza disso, simplesmente dropou a obra por N motivos, né? As lendas da internet dizem que a família da pessoa pediu para com que ela parasse de trabalhar com mangá, o que eu não duvido, não é impossível. Mas aí a gente consegue ver um salto da história que tenta deixar certos elementos pra lá, para trabalhar os elementos da trama que eram importantes. Seja, por exemplo, o passado do Muzan e essa questão dele ter amaldiçoado o sangue da família. E será que isso é verdade ou não, né? Claro que para o contexto do anime é uma verdade que isso aconteceu, mas ao mesmo tempo a gente entra nesse quesito de isso é real ou não, isso é ciência ou isso contradiz a ciência. Até porque a imortalidade do Muzan, ela vem de uma posição interessante, ela vem de um elemento basicamente surge na China e logo mais é importada para o Japão, que é a ideia de um soro da imortalidade. Se a gente for pensar no médico do Muzan, nas vestimentas tradicionais que ele usa, essas vestimentas não necessariamente são vestimentas japonesas. Existe essa teoria dentro da comunidade que ele é um médico estrangeiro. Eu não sei nem se é uma teoria da comunidade ou se isso é afirmado no mangá, que ele é estrangeiro. Mas não importa se for ou não for, a imortalidade do Muzan entra nesse campo da ciência de Demon Slayer, né? Essa coisa que contradiz o natural também. Então eu acho que é isso que Kimetsu tem de especial. Esse elemento da crença humana. Ele se desenvolve bastante a partir disso e se conecta com a gente a partir dessa questão, né? Do sentimental, do calor do que é ser um humano, daquilo que a gente almeja e daquilo que a gente vê como bondade e daquilo que a gente vê como uma característica positiva de nós mesmos, né? Cada personagem ali dos personagens principais é um dos 5 sentidos. Zenitsu é a audição, Tanjiro o olfato, o Gema é o paladar, Inosuke é o tato, e a Kaori... É Kaori o nome dela? Acho que é a visão. Então, isso também destaca pra gente os elementos que a gente foi criado, né? Cresceu ouvindo, assim, nós seres humanos temos esses poderes, essas características. Não sei se vocês entenderam exatamente o que eu quero dizer com isso, mas eu acho que Kimetsu faz uma coisa que Naruto também faz. A primeira coisa que se conecta conosco é o nosso íntimo. Esse anime consegue fazer isso. O primeiro sentimento que temos por ele não vem de um lugar racional. Ele vem de um lugar de empatia. E isso faz com que você se apegue mais rápido ao anime do que realmente algo que te faz gostar por motivos racionais. Kimetsu nos coloca num lugar de não é impossível fazer isso. E isso traz pra gente uma sensação muito acalentadora como um todo. Claro que o anime tem muitas falhas, ele peca em desenvolver muita coisa. Eu acho que uma sacada genial da autora, eu vou falar autora aqui porque é como eu imagino, né, há muito tempo, é utilizar os volumes, né, as páginas extras de volumes para trazer pelo menos um pouco do flashback dos personagens com os quais ela não teve tempo de desenvolver, porque isso traz pra gente um pouquinho mais de profundidade, mas podia ser muito melhor, né? Eu tenho um amigo que evidenciou uma vez uma parada que, tipo, eu não pensei quando eu tava vendo o arco, mas a primeira vez que o Inosuke tem contato com mulheres adultas, ele podia ter tido um desenvolvimento maternal ali, sabe? Um destaque pro fato de que ele nunca teve uma mãe. Então, tipo,
como que isso não é algo desenvolvido durante o arco do Hashira, enfim, do Hashira do som. É uma coisa que deveria ter acontecido. O Tanjiro também poderia ter tido mais reflexões emocionais ali durante a história, mas eu sinto, de novo, que isso é uma falha da narrativa, mas é algo que foi escolhido ser pulado para que a trama finalizasse logo de uma vez. Eu sinto que Kimetsu executa bem o que ele se propõe. Eu sinto que ele não perde as suas ideias, assim, ele não se perde, ele não vai muito longe, o que é algo positivo. Eles batem muito nessa tecla do calor humano e do equilíbrio natural até o final da história. E toda essa questão, essa dualidade que eu falei da ciência com o metafórico, metafísico, não sei, ilusório, sei lá, as ideias filosóficas tão bem representados ali. Então, eu acho que a história tem isso de especial, sabe? Eu acho que a história te faz acreditar nela. Eu acho que esse é o maior ponto, assim. Ela te faz sentir o que importa e é por isso que tanta gente se conectou. Eu lembro de assistir Kimetsu na época de lançamento. Eu estava no final da idade demográfica adequada, estava saindo do ensino médio, e eu lembro que Kimetsu se conectou muito comigo. Assim, eu lembro que a primeira temporada foi de achar assim, nossa, isso daqui vai ser grande, sabe? E eu acho que, pro sucesso, isso é o que mais importa. A conexão com a pessoa que está assistindo. E eu acho que é daí que vem o sucesso de Kimetsu. Por mais que ele seja estranho, por mais que ele não tenha nada de especial, o algo que ele tem de especial é a conexão que você consegue fazer com a história. Eu acho que esse foi um dos maiores devaneios que eu tive aqui até agora. Eu não sei nem se isso daqui ficou compreensível. Não sei nem quanto tempo de vídeo isso daqui vai ter. Mas eu espero, mesmo que vocês tenham gostado, escutem o programa em outras plataformas também, estamos no Spotify. E obrigado a todo mundo que assistiu e que vem apoiando até agora. O que vocês acham de Kimetsu? Vocês acham que ele falhou grandemente? Vocês acham que ele é superestimado? Superestimado eu consigo ver um ponto aí. Mas eu ainda acho que essa conexão sentimental é mais importante. Enfim, mais uma vez, eu sou o Nemo. E se vocês curtiram, sigam aí para ajudar @peixotaku em todas as redes sociais. E eu queria agradecer todos os membros, porque se não fosse por eles, isso daqui não estaria sendo possível. Se você gosta do meu conteúdo, vire membro que você me ajuda em todos os conteúdos, em tudo que eu faço, seja aqui no YouTube ou em todas as outras redes sociais. Valeu, fui, até mais!